Oi pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo bem, todo mundo em paz, né? Em segurança. Então, hoje a gente vai fazer a nossa revisão, certo? A gente terminou o primeiro capítulo de vocês, que era o quê? A biologia. Falando sobre como é que essa ciência se comporta, né? O que, que a gente vai estudar esse ano, certo? Então a gente vai fazer algumas questões, certo? Para poder fazer a prova e todo mundo tirar nota boa, ok? É isso que eu espero de todo mundo, que todo mundo tire nota boa. Então vamos aqui, eu separei algumas questões, como eu falei, então vamos lá fazer elas, ó. Primeira questão, a pergunta é o seguinte: qual o significado de biologia? Pessoal, biologia é uma ciência em que se preocupa em estudar a vida em todos os seus níveis. Biologia, né? Ela vai significar o quê? Bio significa vida e logos, estudo. Então, pessoal, a gente sabe que biologia é o que? O estudo da vida, certo? Biologia é estudo da vida. Pode ser uma bactéria, pode ser uma alga, pode ser o corpo humano, pode ser qualquer tipo de vida, ok? Uma planta, qualquer coisa relacionada à vida. Questão 2. Embora a biologia moderna tenha se desenvolvido há pouco tempo, as ciências relacionadas incluídas nela foram estudadas desde os tempos antigos. A filosofia natural foi estudada já nas antigas civilizações da Mesopotâmia, do Egito, do subcontinente indiano e da China. No entanto, as origens da biologia moderna e sua abordagem ao estudo da natureza são mais frequentemente remontadas à Grécia Antiga, certo? Como é que a gente pode saber que os nossos ancestrais observavam a vida? Através de fotos? Usando máquinas do tempo, devido às pinturas rupestres, o uso de equipamentos que analisam o passado ou nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, uma das principais características, né, para observar a vida no passado é o que? As pinturas rupestres, certo? A arte rupestre ela é um termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, né? Realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. A arte rupestre ela divide-se em dois tipos: a pintura rupestre, composições realizadas com pigmentos, e a gravura rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Em geral, trazem representações de animais, plantas e pessoas, e sinais gráficos abstratos, às vezes usados em combinação. Sua interpretação é difícil e está cercada de controvérsias, mas pensa-se correntemente que possam ilustrar cenas de caça, ritual, cotidiano, ter caráter mágico e expressar como uma espécie de linguagem visual, conceitos, símbolos, valores e crenças. Aqui imagens, né, de arte rupestre. A gente vê vários animais aqui nessa imagem. Então os nossos antepassados eles pintavam muito as paredes. Isso é um pouco de biologia, né, na antiguidade, estudando a vida. Terceira questão: quais as principais moléculas orgânicas para a biologia? Pessoal, a gente ainda vai ver bem detalhado sobre essas 4 moléculas orgânicas, certo? No próximo capítulo, a gente vai estudar muito bem sobre carboidratos, lipídios, que são as gorduras, as proteínas e os ácidos nucleicos. Aqui, né? Ó, as fontes de carboidrato, as massas em geral, as frutas. As proteínas são as carnes, o leite, o queijo. Fontes de lipídios, o azeite, o abacate, as sementes, certo? E aqui, pessoal, olha, a gente tem um exemplo de ácido nucleico, que é o DNA, certo? Questão número 4. Os organismos unicelulares são aqueles que possuem corpo formado por apenas uma célula. Em razão da simplicidade desses seres, acredita-se que os primeiros organismos vivos que surgiram no planeta eram unicelulares. Qual dos seres a seguir ele é unicelular? É uma bactéria, um vírus, uma onça, uma alga ou nenhuma das alternativas anteriores? Pessoal, o único ser unicelular presente nessas alternativas é a bactéria, né? Elas são seres formados por apenas uma única célula, são unicelulares, normalmente de 2 a 5 micrômetros de comprimento. E podem ou não formar colônias. Esses organismos possuem material genético disperso no citoplasma, sendo portanto denominados de procariontes. Questão número 5. Se você reúne vários aminoácidos, você faz uma síntese de proteína. Uma vez que você quebra essa proteína e libera aminoácidos, estes podem ser usados para gerar energia. A frase acima é um exemplo de quê?
estabilidade, evolução, reprodução, metabolismo ou nenhuma das alternativas? Pessoal, esse é um exemplo de metabolismo, né? Que o metabolismo é um conjunto de reações que permitem ao organismo manter suas funções vitais. Por exemplo, a síntese e a degradação de proteína, de carboidrato, entre outros, certo? Questão número 6. O que seria a excitabilidade nos seres vivos? Estabilidade celular, pessoal, ela é uma propriedade comum às matérias vivas, caracterizada pela resposta ativa à estimulação. É a capacidade de reagir aos estímulos do ambiente, como luz, som, calor, eletricidade, movimentos, concentração de gases e hormônios, etc. Por exemplo, a gente tem aqui num GIF um garotinho tomando um choque. Então, isso é uma estabilidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar se soltar. O outro garoto aqui, por exemplo, ele se queima com o calor. Então, ele tem uma estabilidade, um estímulo que está acontecendo, certo? Questão número 7. Um dos problemas principais que os organismos vivos tiveram que resolver ao longo do processo evolutivo para tentarem perpetuar a espécie foi a da sobrevivência de um número suficiente de descendentes. Para além de eventuais situações de falta de alimentos e da predação, é necessário pensar que os recém-nascidos são geralmente muito mais sensíveis que os adultos. As variações do meio ambiente, como a temperatura, vento, correntes oceânicas, etc. O texto acima ele fala sobre o quê? Fala sobre evolução, estabilidade, reprodução, composição química dos seres vivos ou nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, ele fala sobre a reprodução, né? Que a reprodução em biologia ela refere-se à função através da qual os seres vivos reproduzem descendentes, dando continuidade às suas espécies. Todos os vivos, né, todos os seres vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes, ao contrário do postulado pela teoria da geração espontânea, que a gente viu ano passado, certo? Dentre as subdivisões da biologia, o que estuda a citologia, histologia, genética, anatomia e taxonomia? Vamos ver cada uma delas agora, pessoal. Ó. O que a citologia estuda? A citologia, ou biologia celular, é o ramo da biologia que estuda as células. A palavra citologia deriva do grego skitos, né? Célula, e logos é estudo. A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura e metabolismo. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados, certo? B. O que é a histologia? A histologia é uma área biomédica que estuda os tecidos biológicos. Na biologia, estão estudados tecidos animais e de plantas, a histologia animal e vegetal, respectivamente, analisando sua estrutura, origem e diferenciação. Por exemplo, a gente tem aqui vários tipos de tecido, né? O tecido ósseo, nervoso, o músculo, o trusíleo recheado, o tecido germinativo, né? Os testículos, o tecido conjuntivo, o epitélio estratificado, enfim, a gente tem vários tipos de tecidos. Genética. A genética, pessoal, ela é a especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos, e de forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração, certo? Então, estudo do DNA, estudo dos cromossomos, certo? Estudo da hereditariedade do ser humano, que vai ser passado de mim para os meus filhos. Anatomia. Ele é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo sistemas, órgãos e tecidos que o constituem. A aparência e posição de várias partes das substâncias de que são feitos. A sua localização e a sua relação com outras partes do corpo. Então, pessoal, anatomia é estudar o quê? O cérebro, é estudar o coração, o pulmão, os músculos, certo? Os ossos. Isso é estudar a anatomia. A gente viu muito isso no 8º ano, a gente estudou muito a anatomia do corpo humano. Taxonomia. Taxonomia é a disciplina biológica que define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nomes a esses grupos. Para cada grupo é dada uma nota. Vamos lá aqui, ó. Os grupos podem ser agregados para formar um subgrupo, um supergrupo de maior pontuação, criando uma classificação hierárquica. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver essa imagem. Ó.
maior diversidade biológica entre os representantes por categoria. Quanto mais a gente sobe, tem maior diversidade. Tem o reino, tem o filo, a classe, a ordem, família, gênero, isso faz parte de quem dá taxonomia. E quanto mais a gente desce, maior semelhança entre os representantes por categoria, certo? A espécie humana. Todos somos aqui seres humanos. Aí vai ver gênero, aí vai família, ordem, classe, tudo. Nós fazemos parte do quê? Do reino animalia. O reino animalia faz parte. Quem faz parte? Os elefantes, os leões, as baleias, os seres humanos. Tudo isso é o quê? O reino animalia, certo? Então, já que vocês for ver a espécie humana, então já é bem mais restrito. Questão número 9. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de células, tecidos, órgãos ou organelas. Então, pessoal, um sistema é um conjunto de quê? O sistema é um conjunto de órgãos, né? Quando a gente junta vários órgãos, a gente tem um sistema. Por exemplo, a gente junta o pulmão, o nariz, a gente vai os brônquios, tudo é o sistema o quê? Respiratório. A gente junta o quê? O fígado, o pâncreas, o esôfago, o intestino, o estômago, isso tudo é o quê? O sistema o quê? Digestivo, certo? Questão número 10. Os seres vivos estão separados em diferentes níveis de organização. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam a mesma área geográfica, referimos-nos a qual nível? Espécies, população, comunidade, ecossistema ou biosfera. Isso a gente está falando da população, né? O que é população? É um conjunto de seres vivos da mesma espécie que habitam uma mesma região geográfica chamada de população. Como exemplo, podemos citar a população de humanos, certo? População de orcas, população de leões, populações de elefantes, enfim. Questão número 11. A questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Questão de nível universitário aqui para vocês. Vamos lá, ó. Ao examinar um fenômeno biológico, o cientista sugere uma explicação para o seu mecanismo. Baseando-se na causa e no efeito observado, esse procedimento faz parte do método científico, é denominado formulação de hipótese, deverá ser seguido de uma experimentação, deve ser precedido por uma conclusão, dê como resposta a soma dos números das acertações corretas. Pessoal, ó, a 1 está correta, a 2 está correta, a 4 está incorreta. Por quê? Após a formulação da hipótese, esta deve ser deduzida para que, por meio de novas observações e ou experimentos, se conclua quanto à validade ou não da hipótese. A 1, então, está incorreta. Então, a conclusão é a última etapa do método científico. Portanto, a somatória do correto é 3, porque quem está correto aqui é somente 1 e 2, né? Então, somando 1 e 2 dá 3. Questão 12. Quais todos os passos do método científico? Pessoal, primeiro de tudo, observação dos fatos. Formulação de um problema ou pergunta. Terceira, formulação de hipóteses. Experimentos controlados, número 4. E número 5, confirmação da hipótese, teoria ou rejeição da hipótese, formando novamente uma hipótese e faz de novo outros experimentos controlados, certo? Em sala de aula, na videoaula que eu gravei também, a gente deu vários exemplos, né, de como que a gente pode fazer essa observação dos fatos. O método científico, pessoal, ele é usado a todo minuto. Todo minuto vocês usam isso, certo? Então, não é algo exclusivamente da ciência e tá no laboratório, não. No dia a dia você faz a observação dos fatos, você se faz uma pergunta, poxa, por que está acontecendo isso? Aí você formula uma hipótese, eu acho que é por isso. Aí você vai tentar ver se é verdade ou não a sua hipótese, certo? E para casa, pessoal, eu quero que vocês estudem, porque semana que vem é o quê? Prova, certo? Sendo semana que vem prova, não tem atividade para casa, ok? Então vocês vão ter bastante tempo aí para revisar as nossas aulas, ver essas questões que a gente fez aqui, estudar tudo que já foi passado para que semana que vem tirar boa nota, certo? Lembrando que a prova é pelo Google Forms, certo? Então não esqueçam de fazer essas provas. Vai lá, eu acho que vocês têm 24 horas para fazer a prova, certo? Então tem bastante tempo de pensar e tudo, fazer uma boa prova e tirar uma nota boa. Não esqueça de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, vamos lá. Instagram, Facebook,
Você pode pegar esse link aqui, compartilhar com os colegas e tudo. Curte também no YouTube, se inscreve no nosso canal, certo? Então, pessoal, tenham bons estudos. Até a semana que vem. E não esqueçam de estudar, certo? Semana que vem é prova. Quero que todo mundo aqui tire nota boa e passe, certo? Até mais, pessoal. Tenham bons estudos e até a próxima.